a bendita paz de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe aqueles que acompanham pela internet, que a palavra de Deus fale aos corações. E Deus sempre fala. Às vezes nós que não estamos preparados para ouvir, ou mesmo ouvindo, nos recusamos a dar ouvidos àquilo que Deus nos ensina. Deus nos ajude a ouvir, obedecer. Tire mais um tempinho agora, fale com Deus. Você, só você. Peça assim: Deus, fale comigo, ensine a tua vontade. Eu quero aprender de ti nessa noite. Bendito Deus, tenha misericórdia de nós. A tua palavra fale aos nossos corações. Ajude-me a transmitir com fidelidade aquilo que o Senhor deseja. E que a igreja do Senhor, o teu povo, seja edificado e fortalecido. Afasta todo o pensamento e tudo que não procede do Senhor. E que a tua palavra tenha plena liberdade de agir em nossa vida e produzir aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Interessante que com muita frequência vemos ações no intuito de levar as pessoas a sair do sedentarismo. O que é uma vida sedentária? Não praticar nenhuma atividade física. Eu sei que às vezes a gente conversa com alguns e eles ficam até bravos. Mas como que eu não faço atividade física? Eu lavo roupa, eu limpo a casa, eu trabalho o dia inteiro. Isso não é atividade física? É. Mas nós falamos de atividade física no intuito, às vezes, você fazer um exercício um pouco diferente, que permita, às vezes, queimar mais calorias, que permita você alcançar um condicionamento desejável. E não é fácil. Vamos já falar essa cabeça, não é fácil mesmo. Mas qual o intuito dessa atividade física? É gerar um transtorno para a tua vida? Gerar um malefício? Com certeza não. Quando o médico nos recomenda, olha, faz 15 minutos de caminhada por dia, faz meia hora de caminhada, faça assim, diminui a tua carga de estresse, é porque ele está visando o teu bem-estar. A atividade física, de modo geral, é para gerar benefício para o teu corpo e a tua mente, para que você tenha uma vida melhor. Contudo, nem sempre é falado sobre o exercício espiritual. Quantos de nós aqui vamos todo dia na academia do Espírito? Academia de Deus. Exercitar a nossa vida numa comunhão mais profunda com o Altíssimo. Assim como o nosso corpo precisa de atividade física, precisa de estar em harmonia, a nossa alma precisa estar em sintonia, em harmonia com Deus. E isso não se faz de ouvir dizer. Isso não acontece simplesmente porque você tomou conhecimento. Quando eu estava pensando nessa mensagem, eu falei, meu Deus, de que forma que a tua igreja pode ser fortalecida? Na reunião de oração da terça-feira, reunião de manhãzinha aqui, eu procurei conduzir a reunião só através de hinos cantados em forma de oração. Eu percebi o quanto é gostoso você cantar as virtudes de Deus, e adorar a Deus e ao mesmo tempo orar a Deus. E é interessante que depois que você entende isso, se acostuma com isso, 5 minutos é bom, mas parece que é pouco. 15 é melhor, mas ainda parece que é pouco.
Porque é maravilhoso poder falar com aquele que é o nosso Senhor e Salvador. A academia de Deus, a academia do Espírito, é necessário que você a frequente. Não tem como você só tomar conhecimento e ser aprimorado. Abra as Escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, 13 e 18. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, 13 e 18. Irmão Fumil, providencie uma Bíblia para os nossos visitantes, por favor. Sejam muito bem-vindos, tá? Vocês são preciosos para a gente. Efésios capítulo 6, versículo 10, 13 e 18. Já entrega na passagem aberta, irmão, por favor. Ajuda aí. Isso, Laura, por favor, ajude. Eu ficava com raiva quando eu falava o texto e não deixava eu procurar. Eu prometi, nunca vou fazer isso, mas ficava com raiva. Se fala para procurar, por que não deixa eu procurar? Ela nem fala. Obrigado. Efésios 6, vamos lá, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 10. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa passagem, alguns a usam para dizer, pastor, aqui está tratando de batalha espiritual. Pode ser que sim, mas pode ser que não. O que eu vejo de principal aqui é o apóstolo Paulo trazendo uma orientação para a minha vida e para a tua vida, que devemos estar preparados para o dia difícil. Na carta, no livro de Provérbios, fala o seguinte: se no dia de angústia você se mostra fraco, a tua força é pequena. E aqui ele fala, quanto ao mais, ou seja, fazendo uma referência a tudo que ele vinha falando antes, mas agora trazendo um complemento, que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E não poucas vezes queremos conquistar as nossas vitórias, vencer as nossas lutas através da nossa própria força, do nosso próprio poder. Se isso nunca aconteceu com vocês, não sei em que país você está, não sei em que cristianismo você vive, mas eu não poucas vezes já me peguei querendo vencer as lutas na minha força e no meu poder, para minha tristeza, mas pela graça maravilhosa do bom Deus, iluminado pelo Santo Espírito, eu pude entender que não é pela minha força, não é pelo meu poder que eu vou conquistar as vitórias espirituais que desembocam nas materiais. Nossa proposta hoje não é tratar tudo que está relacionado nesse texto. Não tem essa pretensão. Eu quero somente que a gente observe que a oração é o meio pelo qual podemos ser fortalecidos em Deus. E o quanto é importante que eu e você entendamos isso. Na igreja protestante ou na igreja reformada,
A igreja presbiteriana é uma igreja reformada. Nós costumamos falar bastante sobre os meios de graça. Ainda que haja divergência sobre quais seriam esses meios de graça, há pelo menos um consenso entre a grande maioria. E pelo menos a palavra de Deus e a oração são os meios de graça comuns a várias igrejas. Ainda poderíamos mencionar o batismo e a ceia do Senhor como meio de graça. Mas o que é o meio de graça? É uma forma pelo qual Deus deixou para mim e para você, para que a gente seja fortalecido, para que mais graça, mais poder da parte de Deus venha sobre nós, para que, fortalecidos em Deus, possamos caminhar nessa terra na vontade do Senhor, vencendo as situações difíceis que enfrentamos não poucas vezes. Todavia, não são poucas as circunstâncias que nos deparamos e nos parece, pelo menos assim a gente constata, que essas verdades são colocadas de lado. Quando olhamos para esse texto, ele fala: sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E a primeira questão que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu gostaria que a gente pensasse é: eu tenho sido fortalecido em Deus? Você tem sido fortalecida em Deus? Você busca as forças que vêm do alto? Ou tudo você trata racionalmente? O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala: olha, e não ignoramos o desígnio das trevas. E quando ele fala sobre isso na carta aos Coríntios, ele está querendo falar que a ausência de perdão era uma coisa que Satanás alcançava vantagem. Mas como eu posso perdoar se o meu coração não estiver em sintonia com Deus? Como que eu posso exercer essa graça se eu não estou vivendo nessa graça? O apóstolo Paulo, quando trata nesse texto aqui de Efésios sobre ser fortalecidos em Deus, ele coloca uma construção para dizer o seguinte: é algo que é Deus que faz em mim, mas à medida que eu busco nele. Vou repetir: é algo que Deus faz em mim, mas à medida que eu busco nele. E precisamos constantemente lembrar disso. Eu fiz questão de ler o versículo 13, ainda que a gente não vá trabalhar toda a passagem, porque ela diz assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Quem aqui já enfrentou dia mau na vida? Quem aqui já enfrentou bastante dias maus? Talvez você esteja passando esse dia mau. Mas o que é esse dia mau que diz aqui o apóstolo Paulo? É o dia que as coisas não estão bem, não está tudo bom, está mal. Pastor, isso é uma definição ridícula. Não, você que está ouvindo, você entende o que eu estou dizendo. Que o dia mau para mim pode não ser para ele. Que pela experiência de vida, pelas circunstâncias que ele está passando, ele enfrenta aquilo melhor do que eu. Uma dívida de 5 mil para um grande empresário não é nada, para o salariado é muito. Para um é um dia terrível, para o outro é só mais uma conta a pagar. Por isso, quando o apóstolo Paulo fala aqui do dia mau, significa uma circunstância que pode abalar a tua fé, e aí ela é proporcional e medida na realidade de cada um, de forma que não temos o direito, não há essa prerrogativa em nós, de julgarmos o que é dificuldade ou não na vida do outro. Isso não é nada, você não está na minha pele, você não está vivendo o que eu estou passando. Mas ele fala uma coisa tremenda aqui, ele fala:
tomai essa armadura para que você possa resistir, ou seja, para que o dia mal acontecendo, você enfrente-o e passe por ele. Porque na sequência ele fala, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. O que é vencido tudo? Um monte de dia mal que pode acontecer na tua existência. E você achar que não vai acontecer não impede de fato aparecer esse dia de transtorno. Não é isso, Jorge? Encanamento furado. Meu Deus do céu, de onde aparece isso aí? Jorge compartilhou uma vez comigo. Na hora de vir para o estudo ainda, né? Queridos, prestem bem atenção nisso. Prestem bem atenção. O dia mal pode ser vários. Mas eu fortalecido em Deus, eu vou permanecer inabalável e vou passar do outro lado. Só que para que isso aconteça, você tem que usar os meios de graça que Deus põe à sua disposição. E esses meios de graça estão disponíveis. Um deles está em tuas mãos, a palavra de Deus, que não deve ser só armazenada ou colocada numa estante, mas que deve ser lida e aprendida, deve ser absorvida, deve ser meditada de dia, de noite, amanhecer, ao anoitecer, ao deitar, ao levantar, diz a palavra. Outro meio de graça, a oração. Hoje, essa semana, ainda conversando com o irmão, uma pesquisa, eu acho que de uns 10, 15 anos atrás, constatou, pesquisando entre os crentes, quanto tempo eles dedicam à oração. E o pessoal mais fervoroso, mais ardoroso, assim, mais firme, 5 minutos. Eu falei, meu Deus, de um dia de 24 horas, só tem 5 minutos para Deus, o pessoal que é mais agarrado com Deus, na média. É lógico, havia gente que ficava mais tempo, havia gente que não ficava nada. Mas imagine um povo que tem como meio de fortalecimento a palavra e a oração, e dedica só isso para Deus, para ser fortalecido. Por isso, não poucos irmãos estão anêmicos espiritualmente. Não poucos irmãos estão indiferentes às coisas espirituais. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não são poucos que enfrentam lutas e acham que aquilo é mera questão do acaso, não vê nem mesmo a investida de Satanás e a investida das trevas contra a sua vida. Ele acha que aquilo é assim mesmo, e não se reveste do Senhor e do seu poder, e alguns nesse momento começam até a praguejar, a falar besteira. Crentes que dizem que amam a Deus, que dizem que Jesus é o seu Senhor, e no dia da adversidade, por não estar fortalecido em Deus, começa a falar coisas desrespeitosas a respeito do Altíssimo e da sua própria vida. Para não falar outra coisa, para não falar que não poucos blasfemam o nome do Senhor. Isso aqui é uma blasfêmia? Ah, Deus não gosta de mim, Deus não liga para a minha causa. Isso é blasfêmia. Você está dizendo coisa que você não sabe. O banquete está disponível e você não vem para a mesa e ainda reclama do Altíssimo. Que isso? No dia da angústia, ele está errado. No dia bom foi graças a ele. Por quê? Meus queridos, a oração é o meio pelo qual você é fortalecido. Olha o que ele diz no versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Para que ficar repetindo orando, súplica? Só nesse versículo aqui a gente tem 3 ações relacionadas a falar com Deus: oração, orando, súplica, num versículo só. Porque ele entende que toda essa armadura aqui não vai ser adquirida, não vai vir sobre a tua vida, senão por meio da comunhão com Deus, através da oração, através da palavra. Especialmente aqui no caso, pela oração. Mas o que é orar? Um tempo atrás, eu mencionando aqui sobre oração, eu falei que devemos falar com Deus, e que a oração não deveria ser monólogo.
que a oração deveria ser diálogo, onde você fala e Deus também pode falar. E não poucas vezes a nossa oração é um monólogo. Eu falo, desligo e vou embora. Pare e pense aí. Qual foi a última vez que você ficou em silêncio diante de Deus? Mas pastor, ele não pode falar enquanto eu estou falando. Porque eu conheço meu Deus, ele é extremamente educado. Ele não gosta muito de interromper você não. Pelo que eu conheço da Bíblia Sagrada. Nunca vi ele entrando no meio da oração de quem está conversando com ele. Ele diz: filho, fala. Agora eu vou te falar. Olha o exemplo de Jó. Já falou, os amigos falaram, todo mundo falaram. Peraí, agora eu vou falar. E aí ele começou a dar algumas palavras para Jó e para os seus amigos. Ele pode interromper uma oração? Ele pode, ele é Deus. Mas via de regra, você fala, ele também fala. Ele fala por meio da palavra e do Espírito. E talvez essa compreensão, a ausência dessa compreensão, leva muitos a achar que Deus não responde, que Deus não fala nada. Mas pastor, como é que eu vou ouvir Deus? Outro dia aqui fizemos um laboratório na escola bíblica. Acho que faz um ano e pouco. Vamos fazer um test drive da oração. Você vai elogiar Deus por 1 minuto e vai ficar quietinho 1 minuto. Elogiar foi fácil, ficar quieto 1 minuto foi terrível. Porque a gente não tem esse costume. Você vai agora apresentar seus pedidos para Deus. Pode pôr 10 minutos, que é pouco, Deus. 10 minutos. Vamos apresentar a nossa lista para Deus. 5 minutos para ele apresentar a lista dele para você. Não dá. É muito tempo. Eu quero te convidar, convite mesmo, a você fazer da oração uma experiência de renovação a cada dia, de não só falar, mas de ouvir Deus. Como que eu ouço Deus? Pela palavra e pelo Espírito. O Espírito Santo nunca vai te falar uma coisa que é contrária à palavra. A palavra nunca vai te dizer algo que é contrário ao Espírito. Eu posso falar com Deus e ler a palavra sem problema. Eu posso abrir e fechar, se você for ver contexto, sim. Se você ficar só no versículo, toma cuidado. Se você vê o que vem antes, o que vem depois, procurar entender o que Deus está falando. Porque nós temos a tendência também de entender errado. Não poucas vezes entendemos errado a voz de Deus, por falta de intimidade. Eu confesso, eu acho que eu estou começando a entender depois de 20 e poucos anos. Começando, não sei se eu já entendi. Mas eu não quero desistir de entender. Eu não quero desistir de ouvir. Não quero desistir de que Ele me fale, de que Ele me corrija, de que Ele me anime, de que Ele me conforte, até no seu silêncio. O silêncio de Deus não é a ausência de palavras, mas é talvez o afago que Ele faz no teu coração, na tua cabeça, e ao carregar você nos braços. O silêncio de Deus não é a ausência de resposta. Repito, é às vezes o momento que Ele está te passando a mão na cabeça e te levando nos braços, porque talvez nem ouvi-lo você conseguiria. Entende isso? A oração é vital na vida de um cristão. A oração nunca, repito, nunca vai mudar Deus. Deus é imutável em seu ser, a sua essência. Deus não muda. Mas à medida que eu vou diante de Deus com as minhas súplicas, não poucas vezes o meu coração, a minha mente, a minha vontade é mudada.
Às vezes eu estou apresentando a Deus uma questão e durante aquela oração algo acontece para que eu comece a ver diferente coisas que eu não estava vendo. Esse algo acontece ao mover do Espírito Santo ali, te dando clareza de coisas que você não estava compreendendo. De tal maneira que a oração é um instrumento deixado por Deus para que a nossa vida, a minha vida, a tua vida seja fortalecida. Para que quando chega o dia difícil, que ele vem, você possa permanecer firme. Para que quando chegue o momento de luta, de dificuldade, você não blasfeme nem negue a fé. Para que você fique, como diz a palavra, inabalável, depois de ter vencido tudo. A palavra aqui não é depois de ter perdido tudo, depois de ter vencido tudo. E você só pode ser vencedor por meio de Cristo Jesus. A oração é quando eu me dirijo a Deus. Alguns colocam a fórmula tradicional: eu falo ao Pai por meio do Filho, na força e na direção do Espírito. Ok, sem problema. Mas é o instante que eu entro em sintonia particular, reservada com aquele que é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu cuidador. É aquele que diz que quer que eu fale com Ele. Mas o que falar, pastor? Alguns acham que é pela beleza das palavras que Deus vai nos ouvir. De que se eu soltar um nós vai, Deus não vai responder. Errado. Deus não é corretor ortográfico. Deus não está preocupado com o teu dicionário. Deus não está preocupado com a sua retórica. Deus não está olhando se você usa palavras bonitas e difíceis ou palavras simples e sinceras. O que Deus quer ver da tua parte é estar na presença dEle, reconhecendo que Ele é Deus e apresentando a Ele a tua causa, apresentando a Ele o seu louvor, apresentando a Ele a sua adoração, apresentando a Ele as suas ações de graças. Qual foi a última vez que você falou: obrigado, meu Deus, eu te agradeço? Costumo falar para minha esposa que todo dia eu acordo feliz, não tem como acordar triste, porque eu sintonizo com a palavra. A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, grande é a sua fidelidade, por isso que eu não sou consumido. Então eu abro os olhos e falo: Deus, muito obrigado, mais uma chance, vai aí. Era como se Deus falasse assim: Emerson, vai de novo. Mas Deus, mais uma vez, vamos de novo, vamos junto. Era como se Deus falasse assim: ontem eu devia te destruir, mas hoje estou dando mais uma nova chance, vamos para frente, segue a vida. E eu acordo sempre feliz. Durante o dia eu posso ficar até triste, mas eu acordo feliz, porque eu lembro da palavra e lembro do Deus que eu sirvo, que fez com que eu amanhecesse. Entende isso? E aí já tem motivo de agradecer, falar: Senhor, muito obrigado pela vida, muito obrigado por essa nova chance, muito obrigado, Deus, pelas lutas da vida, porque nelas eu vou aprender a me aproximar de Ti. Obrigado, Senhor, porque é nesses momentos que parece que infelizmente o Senhor usa uma didática um pouco diferente para eu me aproximar. Não poucas vezes o cristão só aprende a buscar Deus na dificuldade. Não poucas vezes. Não poucas vezes os cristãos que se dizem que Jesus Cristo é o seu Senhor, hora que tudo está bem, se afastam de Deus, da igreja e de tudo. Ou começa a ter uma vida morna. A Bíblia diz que nós devemos ser fervorosos. A Bíblia diz para a gente não apagar o Espírito. A Bíblia diz para a gente não recusar a ação do Espírito. É interessante que a Bíblia nunca diz para eu tocar fogo no Espírito, porque o Espírito Santo já é fogo em nós. É a gente que esfria. Eu não tenho como aquecer ele, sou eu que esfrio.
eu deveria permanecer fervoroso. E para permanecer fervoroso, alegre com Deus, eu devia me dedicar à palavra e à oração. E não fazendo isso, sou eu que esfrio, e a culpa é só minha, a culpa não é dele. Avalie agora a sua vida. Eu peço licença para fazer essa experiência. Os momentos que você esteve mais fervoroso, mais alegre com Deus, você estava bem de oração e bem buscando o Senhor? Momento assim que você estava feliz com Deus, você estava em oração? Estava buscando? Por que parou? Porque não continuou? Simples, nós somos extremamente ainda pecadores que estão lutando contra a velha natureza. O buscar as coisas espirituais não é natural em você. Você vai ter que se esforçar para fazer isso. Vai ter que haver uma decisão e uma ação naquela decisão. A Rô tem hora que fala que eu sou fariseu. Não, tem hora que eu sou mais do que fariseu. Mais do que fariseu. Tem hora que eu tento passar o fariseu, porque a palavra de Deus me diz o seguinte: se a minha justiça não exceder, não passar a dos fariseus e dos escribas, eu não vou entrar no reino dos céus. Enquanto os fariseus davam o dízimo da hortelã, do ende do cominho, eu tenho que dar o dízimo da minha vida e de tudo que eu tenho que pertence a Ele. E eu tenho que buscar o Senhor de todo o coração, e não só por um costume, não só por uma tradição, não só por um legalismo. E nesse sentido eu sou mais que fariseu. Nesse sentido. Por exemplo, eu não gosto de sair de casa e fazer minha devocional. Depois do discipulado, nunca mais parei de fazer isso, pastor. Nunca mais. Então, se eu tenho que vir aqui 6h30 para orar, levanto 4 horas, levanto 5 horas. Pastor, é absurdo. Absurdo para você. Eu que sei da minha vida, eu sei o que eu preciso. Vem criticar a minha vida não. Da minha vida cuido eu com Deus. Você precisa, você busca. Se não precisa, você não busca. E eu preciso. Entendeu o que eu estou falando? Que tanto você precisa, é o tanto que você busca. Ah, eu não busco pouco, e você quer falar que eu recebo pouco? Isso mesmo. Exatamente isso. Busca pouco, se interessa pouco, é pouco que vai ter. Por que Deus deveria te dar muito se você quer pouco? Me explica aí. Se você quer pouca comunhão com Ele, por que Ele deveria te dar muita comunhão? Agora, se você o busca, segundo a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, não são poucos cristãos com 10, 20, 30 anos de igreja que nunca sentiu a presença de Deus, porque buscou mecanicamente, o coração não estava envolvido, buscou com a razão e não com a plenitude do seu ser. Porque se você o buscar, Ele vai se deixar achar, é promessa dele. A palavra de Deus diz que Jesus falou: eu vou mandar o Espírito Santo e vou me manifestar àqueles que me amam, e o Pai o amará, e a gente vai vir para Ele, vai fazer uma festa. Sabe o que é Deus fazer uma festa? Não dá para te explicar, meu querido, você tem que viver. Você festejar com Deus não dá para explicar, mas é possível experimentar. É aquele momento onde você e Ele estão tão íntimos que você enfrenta tudo e vence tudo, não importa o que venha pela frente, porque você está na presença e Ele com você. O texto de hoje é: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E essa força e esse poder não vem se você não busca, se você não se empenha, se você não se dedica, se tudo aquilo que você fala para Deus não cumpre. Eu aprendi uma coisa com Deus.
eu estou sujeito a falhar, a falar para Ele coisas e não cumprir. Isso é pecado. Eu vou repetir. Se eu digo para Deus, eu vou vir orar aqui 6h30 e não venho, eu estou pecando. Eu estou pecando. Por quê? Porque eu não era obrigado a falar, mas falei. E o mínimo que eu tenho que fazer é falar: meu Deus, me perdoa. Eu não posso deixar para lá. Não é relacionamento esse deixar para lá, esse desonrar a palavra e achar que tudo bem. Eu não posso tratar o meu Deus assim. Ah, eu tinha motivo para não vir. Ok. Fala para Ele. Fala: Senhor, tive um problema aí, não consegui ir, me perdoa. Ele vai te perdoar. Mas você deixar para lá, isso não é coisa que se faça. Eu estou dando um exemplo. Poderia aí você pega o teu exemplo de coisas que você falou para Deus e não cumpriu. E nem pediu perdão. Isso atrapalha a tua vida. Isso gera um obstáculo na tua vida. E que você precisa falar: Deus, me perdoa, eu agi errado. E Ele vai te perdoar. E aí você não somente busca o perdão, fala: Senhor, me ajuda a cumprir aquilo que eu falo, porque até para cumprir o que eu falo eu não consigo. Porque a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que é Ele que efetua em nós tanto querer como realizar. As coisas espirituais, as coisas para Deus, você só faz no poder de Deus. Põe na coisa da tua cabeça. Você pode cantar muito bem, mas louvar só por Deus. Entendeu? Você pode cantar maravilhosamente bem, mas para louvar só por Deus. Só na força do Espírito. Jovens, vocês podem fazer o maior retiro. Opa! E Deus não está feliz. Mas vocês podem fazer um retiro assim e falar: poxa, Deus, foi tão difícil, mas o Senhor se manifestou tanto ali, o Senhor abençoou tanto, e a gente vê que foi só a tua mão. E sempre vai ser a mão dele abençoando o seu povo. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Qual que é o mais que você está enfrentando? Paulo deu uma lista ali, mas você pode pôr a tua lista junto. Se fortaleça em Deus, meu irmão. Esse é um convite que eu estou te fazendo neste dia. Se fortaleça em Deus. Pare de enfrentar com as suas próprias forças. Pare de lutar enfrentar coisas espirituais com as armas carnais. O apóstolo Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todo sofisma e toda altivez que se levanta contra Cristo. O que é isso? Sofismas é aquilo que parece uma verdade, mas é mentira. Você quer ver uma coisa que parece uma verdade e é mentira? É que você consegue sozinho. Você consegue sozinho fazer todo o mal para a tua realidade, para a tua existência. Mas para fazer o bem é só por Deus. Só com Deus. Você não consegue ser vencedor sozinho. Põe o joelho no chão, aprende a orar. Comece orando. Me recordo que eu expliquei e enfatizei aqui ainda: pastor, eu posso orar o Pai Nosso? Meu irmão, se o Pai Nosso não servir de exemplo, nada mais vai servir. Nada mais vai servir. Posso fazer oração de Jabes? Pode fazer do Jabes, do Java. Oração a Deus legítimo pode fazer. Mas faça. Faça. Comece. Persevere. Busque. Clame. À medida que Ele vai respondendo, agradeça. Aquilo que você acabou de pedir, que chegou, ou que não chegou e que Ele mudou teu coração, agradeça. Não seja egoísta de pedir só por você, peça também pelo outro. Por isso que está aqui com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Se a tua oração é só pensando em você, tem coisa esquisita. Ore pela igreja, ore pelos seus pastores, ore pelos presbíteros, ore pelos diáconos, ore pelo seu vizinho. Aquele que você não gosta, também. Mas pastor, eu vou orar por aquele que eu não gosto? Sim. Mas eu não gosto. Por isso mesmo.
Ore mais, para que você vença isso no teu coração. A Bíblia diz: do que depender de vós, tem de paz com todo mundo. Se no teu coração você está com raiva de alguém, você precisa orar, tirar isso do teu coração. E se ele tem raiva de você, você não tem raiva dele, você vai orar por ele mais ainda, para que essa raiva seja tirada. Relacionamentos aqui são consertados primeiro lá. Uma vez a pessoa falou: pastor, eu não posso pedir perdão para Deus se eu não consigo perdoar meu irmão. Eu falei: você vai conseguir sem Deus perdoar alguém? Consegue? Eu não consigo. Eu tenho que falar: Deus, me perdoa, não está conseguindo perdoar. E me ajuda a perdoar. E me ajuda a vencer. Eu estou falando: Deus, eu preciso de Ti. Queridos, a minha intenção era realmente nem tratar do miolo aqui, porque aqui tem muita coisa, muita coisa. Não iria tratar da armadura de Deus hoje, mas eu queria só que você ficasse claro na tua cabeça que existe um meio para que você seja fortalecido. E um desses meios que Deus deixou é a oração. A oração não pode ser somente um aprendizado, tem que ser uma prática. E tem que ser uma prática com perseverança. Eu continuo. Pastor, por quanto tempo eu devo orar pela mesma coisa? Por quanto tempo você precisar. Deus não vai se encher da minha oração? Se a tua oração for errada, sim. Se a tua oração for correta, não. Eu posso orar pela conversão da minha família? Pode. Por quanto tempo? O tempo que você continua a amar eles. Você desistiu de amar? Não, então continue orando. Mas se você desistir de amar a tua família, você precisa orar também por você, porque algo aconteceu de esquisito em você. E não desista, persevere. Não fará justiça o juiz de toda a terra, ainda que pareça demorado aos seus escolhidos? A Bíblia conta uma parábola sobre isso, querendo dizer, é certo que ele fará justiça. Só que quando ele vier, será que vai encontrar você crendo ou desacreditando? Ou duvidando? Por isso que a oração envolve você acreditar. Você chegar diante daquele que vive e reina, que você acredita que ele existe, acredita que te ouve, apresentar a ele o seu pedido, as suas ações de graças, a sua súplica, apresentar a ele a tua intercessão em favor de alguém, apresentar a ele o teu momento de silêncio como dádiva. Pastor, a Bíblia não fala em silêncio. Você acha que Jesus passava 1 hora, 2 horas só falando? Você acha que Jesus tagarelava desse tanto? Eu não. Eu acho que do tempo que Jesus passava orando, uma boa parte era ouvindo o Pai. Boa parte. Onde ele fala: minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. E por isso Jesus deixou o exemplo de oração, e a gente tem que se basear nele, de buscar essa sintonia. E eu te convido, faz isso. Encerrando essa mensagem, fazendo esse convite: busque o Senhor e você o achará. Persevere nessa busca e você será fortalecido. E no dia mau você vai ver que a mão dele, o cuidado dele esteve contigo. Depois de ter passado tudo, você vai olhar para trás e falou: até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja o Senhor. As trevas, o mundo, o pecado, nada poderá resistir ao poder do Altíssimo que está contigo e através de você vai fazer de você mais do que vencedor. Ainda que para o mundo não, ainda que para o mundo não. Orar pelos inimigos, o mundo fala que você é louco. Amar aquele que te persegue, o mundo acha que você é esquisito. Você buscar o bem de quem te quer fazer o mal, para o mundo é loucura. Mas para Deus você está sendo um vencedor. Aos olhos de Deus você é vencedor, você é vencedora. Viva assim. Deus te quer fervoroso, Deus não quer você frio. A frieza é por tua conta, o fogo é por conta de Deus. É pela busca de Deus. Fique em paz.
pé, vamos orar. Bendito e grande Deus, a gente te louva e te adora, porque o Senhor deixou essa maravilhosa dádiva de orar a Ti, Pai, como igreja, Teu povo reunido, está aqui dizendo, perdoa, Senhor, quando a gente busca tão pouco, e tanto o Senhor tem disponível para a gente. A comunicação contigo, Deus, nunca vai estar ocupado, e aí não importa o horário, não importa se é de madrugada ao meio-dia, não importa, o Senhor está sempre com os ouvidos atentos, com os olhos abertos, com a mão estendida naquele que te busca. E nós queremos, meu Deus, a tua presença. Oh Deus grandioso, manifesta-te ao teu povo conforme a tua promessa, renova os corações, renova a força, visita aqueles que estão abatidos, que estão desanimados, que por várias razões não têm desfrutado das vitórias da tua presença, meu Deus. Deus do céu, ajuda a Igreja Presbiteriana Filadélfia a andar na tua presença, no teu poder, ser fervorosos de espírito, ser homens e mulheres que proclamam a tua maravilha, a riqueza da tua graça, da tua glória. Oh, aleluia! Obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Nós não somos dignos de tanto amor, Deus. Nós não merecemos tanto cuidado, mas por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós fomos alcançados, redimidos, e o Senhor nos garante a vitória até o dia final. Aleluia! Que a nossa coração, que a nossa vida descanse nas tuas promessas, e que nada nem ninguém nos afaste dessa maravilha, Senhor. Povo de Deus, receba a bênção do Senhor, do Altíssimo, e a graça de Deus, nosso Pai, o amor, a consolação do Espírito, a presença de Jesus, a bênção do Deus único esteja com todo o povo, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe a presença.